Sabe quando a gente fica muito perto da árvore, a gente perde a floresta? Se você está muito preocupado com sangue nas ruas, em ver tudo vermelho, você vai perder o que está acontecendo. Não está sentindo cheiro? Cheiro de fundo, gente. O fundo de 2022. Vamos falar sobre o Market News. Falar sobre a super promoção da Elite de 65% lifetime, até você passar aqui no desafio da Prop Firm americana. Se você é um bom trader, já imaginou ganhar em dólar ou em euro? Então vamos saber mais, vem comigo. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? Não perca a promoção de Halloween, 65% de desconto com a Elite. Vou deixar o link aqui na descrição. Você tem que clicar ali em mais e aí você vê uma série de coisas aí que tem de descrição aqui, entre elas o link aqui para a Elite, e lá você vai ter que usar o código BankMath40. E se você é trader e quer ser patrocinado em nível internacional, você pode se juntar a uma prop firm. Tanto aqui a gente tem a Elite quanto a Apex. Tem outras também, tem a FTMO, tem a MyForex Fund, mas essas duas aqui é que continuam dando desconto, né? Porque você paga para fazer o desafio para ver ali a prova se você é consistente ou não, né? Então você pode usar BankMath 40 aqui para a Elite Trader Funding, que usa o TradingView, ou ainda você pode usar a Apex, que usa a Ninja Trader, e aí o código para ganhar os 50% de desconto tá na tela. A inflação no Brasil, gente, tá negativa. Isso aqui é fantástico. Enquanto a maior parte dos produtos internos brutos estão tudo negativo, e quando você tem mais de 2 PIB negativo, significa que o país está em recessão, aqui a gente está positivo e com inflação negativa. Olha que legal, os nossos preços estão mais baixos. Muito legal ver os gringos falando aí do Brasil para tentar entender, poxa, mas por que o real tá tão forte? Depois do dólar, gente, a segunda moeda mais forte é o real, acreditem se quiser. Vocês lembram quando a gente tinha o alerta vermelho? Pois é, agora é o inverso, nós temos o alerta verde. Por quê? Por causa dos buybacks. Lembra quando todo institucional é meio que obrigado a comprar? Porque tá na hora. Então, chegou a hora, gente. Os buybacks voltaram. Vem aí os balanços dos bancos, que são os earnings. Vem aí o Fed falando e essa questão se eles vão pivotar ou não vão pivotar, né? E ainda o blackout. O tempo de blackout está contado e ele vai acabar. O mais interessante agora é o que está acontecendo. Até o final do ano, todos os dias, os grandes administradores de fundo, eles vão comprar 5 bilhões de dólares por dia, todos os dias, até o final do ano. E isso daí vai garantir o nosso rally de final do ano. Se isso aí não garantir, gente, eu não sei o que garante, entendeu? Então é muita coisa, tá? A expectativa são 200 bilhões, tá? É muito dinheiro, e a dor grande agora não é para baixo, é para cima. Porque a maior parte das pessoas está vendida, a maior parte das pessoas acha que o mundo vai acabar, que o Michael Burry tem razão. Agora, comecem a pensar pelo outro lado, e se isso aí tudo for uma crise patrocinada, gente, não dá pra gente querer cair nisso. Nós estamos no momento mais bullish do ano, então abram os olhos, porque se agora não reverter, gente, daí nada reverte mais. Historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o rally de final do ano, e a gente tá aqui, gente, exatamente no ponto bom do rally. Ainda que a gente faça um pullback, porque subiu bastante, né? A expectativa é de alta, não é de queda. Bom dia, gente. Eu sou a C, esse é o Market News. Hoje é 18 de outubro de 2022. Vamos que vamos. Legal ver um fundinho aí, né? Então, conseguimos agora ficar mais verdinhos. Vamos ver como é que fechou o mercado americano. Tivemos aqui uma euforia no Nasdaq, 3,43%, com o SP500 fechando em 2,65% e o Dow mais 1,86%. A gente viu aqui um ambiente totalmente risk-on, né, de tendência de alta, onde o consumidor cíclico, a parte do real estate, que é imobiliário, e de setores de comunicação fecham em positivo, bem como tecnologia. Parte do setor de saúde e energia e de defesa do consumidor também foram muito bem. É aqui que os administradores de fundos
colocam os seus ativos quando eles têm um mercado com mais risco, né? Então, na quinta-feira nós tivemos um ambiente bem verdinho, daí na sexta-feira um pullback, tá? Saudável, e agora a gente tá seguindo no verde de novo. Movimentos foram muito fortes. É por isso que no último Market News eu falei para vocês para não vender nesse mercado, né? Não ficar vendido, porque não dá, aquele ponto ali é um ponto comprado, não é um ponto vendido. Como eu falei para vocês, se vocês não assistiram o último Market News, assistam, porque tá bem legal. Mas eu vou revisar aqui, então basicamente a gente teve um sinal de compra ali no MACD que tem esse fundo mais alto, sendo que o SPY, que é a nossa ETF do SP500, o índice americano, estava fazendo um fundo mais baixo. Então isso aqui que a gente viu foi um fundo duplo, uma divergência de alta bem significativa ali no MACD. E eu falei para vocês no último Market News, não foi uma divergência de alta, foram 8 divergências, né? Então, basicamente, o que a gente viu aqui no SPY foi um gap para cima, tá? E agora a gente está de lado. Então, esse nível aqui é um nível muito importante, porque é uma zona de aceleração muito significativa, se é que a gente vai conseguir vencer essa zona aqui, né? É que esse nível aqui, a gente teve muitos gaps no passado, né? Então, o que pode acontecer hoje é a gente ter também um gap e aí continua o movimento de alta, né? Ou a gente dá uma paradinha para pensar no que vai fazer. Então, não é que vai acontecer esse gap para cima aí, mas aqui essa zona é uma zona de gap. Então, se acontecer, não é nada mais do que esperado. Então, se vocês repararem nessas duas linhas aqui em azul, são as linhas do semanal, tá? Da onde eu mais ou menos estou imaginando que esse movimento ele possa ir. Então, a gente está chegando muito perto dessa resistência aqui do semanal, desses 369,60. Então, assim, é possível que a gente passe, né, isso aqui, só que também é um ponto de resistência interessante. E talvez a gente possa ficar a semana inteira ao redor desse nível aqui também. Até um pullbackzinho é possível, tá? Mas desde que a gente não penetre aquela mínima do candle elefante grandão, verdão, né, da quinta-feira, tá tudo valendo e tá tudo tranquilo. Porque o que pega aqui é esse VIX naquele ponto extremamente alto ali, né? Porque o VIX ainda continua acima de 30, isso aí é um alerta. Ele tá dando um sossego aqui por enquanto, mas nós estamos em níveis muito altos ainda. Então, como eu coloquei para vocês no último Market News, a gente viu ali essa formação de topo duplo no VIX e o MACD fazendo também um topinho duplo com esse segundo topo aqui do joelho direito mais baixo do que o anterior. E foi interessante, porque toda vez que o VIX ameaça fazer esse topo duplo, a gente tem uma melhora muito significativa no mercado. Porque o VIX é o índice de volatilidade e medo. E quando ele cai, o mercado consegue respirar, né? Então, quando eu coloco o SP500 aqui em azul, se a gente olhar para o passado, toda vez que fez um topo duplo no VIX, olha lá o mercado, ele faz um rally bem significativo. Outro topo duplo, aí o mercado também sobe. E agora, olha o que a gente tem. Outro topo duplo. Então, vamos lá esperar o rally. O que será que vai acontecer? A gente pode estar vendo aqui um fundo duplo nesse mercado. E assim, talvez o VIX ele fique de lado aqui para dar um suspense assim, para as pessoas. Porque agora, gente, o que tem ainda de parte fundamentalista é esses balanços, esses earnings que estão chegando na semana que vem. Então essa semana tá tranquila, mas semana que vem é que o bicho pega. Essa semana os únicos balanços interessantes nos Estados Unidos é o Netflix e a Tesla. E esses balanços vão ser mega importantes, porque aí talvez defina o resto do mês também, né? E o interessante é que tem ações já no mercado americano que já estão começando a ter um desempenho melhor do que o índice do SP500. Aqui eu tô demonstrando para vocês a QQQ, né? Então, a gente também tem um sinal de compra aqui na MACD, também tem um fundo duplo. Então, as formações, elas estão aparecendo e estão muito semelhantes entre os ativos, porque é legal ver que tem essas divergências de alta, enquanto que o preço do ativo em si, ele chegou a fazer um fundo mais baixo. Mas vamos falar de bônus aqui, tá? Então, isso aqui são os títulos públicos americanos, né? Olha só como é que eles estão, a renda fixa. Ontem, o Smart Money, né, ele comprou muitos bônus. Então, os títulos públicos ontem foram uma compra bem significativa.
E é interessante que o SP500 não estava nem aí, né? Ele não subiu ainda. Então, esse smart money, ele sempre vai antes, tá? Então, esses títulos públicos, eles já estão comprados desde ontem. E isso me leva a crer que talvez os SP500 tenham um espacinho ainda para subir mais. E é legal a gente olhar bônus. Às vezes os bônus eles demoram um pouquinho, né? Porque aparece a compra e aí demora uns dias, até 5 dias para daí o SP500 subir de verdade, forte, né? Então tem que ficar de olho. Olha o que aconteceu no passado. Quando a gente viu isso daqui, que os preços dos bônus estavam fazendo fundos mais altos, enquanto o SP500 estava caindo, quando reverteu, deu essa compra significativa aqui. Essa outra divergência também aqui para a direita, quando os bônus começam a ficar comprados em seguidinho, o SP500 vai atrás. Essa outra divergência mais para a esquerda aqui também mostrou fundos mais altos nos bônus e aí o SP500, depois de uns dias, ele começa também a subir, mas ele é tardio. Agora vamos ver o outro lado. Quando começaram a vender os bônus, apesar do SP500 continuar subindo aqui, em seguidinha depois ele caiu. Isso marcou o topo. Isso foi a divergência de venda, também depois acompanhada com o sinal de MACD em venda também embaixo. Por isso que tem que ficar de olho nesses movimentos, isso aqui ajuda muito. Aqui também a gente viu ali que os bônus já estavam começando a vender e aí depois o SP500 começou a vender também. Isso tudo é um gráfico diário. Então, por isso que nós temos essas divergências para compra aqui. Tá mais fácil agora a gente achar um fundo do que querer achar um topo nesses níveis, porque aí não tem cabimento. Por isso que é sempre bom a gente vender na resistência e não no suporte, que também é possível, mas não é tão lucrativo e não tem uma relação de risco-retorno tão boa, né? Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. Nas cenas dos últimos capítulos, a gente viu no Market News prévio que o dólar tinha esse topo duplo. Tá bem óbvio aqui, né? Com o joelho direito um pouquinho mais baixo. E o MACD também tem um topinho duplo aqui, com esse joelho direito aqui do PPO também mais baixo, com esse sinal de venda. Então, nós também temos um topo duplo aqui no dólar. E é por isso que cada vez que o dólar ele vai para baixo, as moedas conseguem respirar, porque quando o dólar sobe, ele mata qualquer outra moeda que tenha o USD ali. A gente vê isso no Forex. Vamos dar uma olhada agora nos rendimentos dos bonds dos 10 anos, né, desses rendimentos aqui dos títulos públicos americanos. Olha lá, tá muito semelhante. A gente também tem um topo duplo aqui. E no MACD, a gente também vê um PPO mais baixo, essas duas linhas aqui, mostrando esse sinal de venda. Então, tudo isso aqui está indicando também um topo duplo para esse rendimento nos bonds. Então, quando esses 10 anos eles dão uma quedinha devagarinho, né, o mercado ele gosta também de subir. Se a gente vê esse marcador muito legal aqui, que é o ouro barra SPY, ele nos diz se a gente tem um ambiente risk on de tendência de alta, então risk off de tendência de baixa. Em azul aqui a gente vê o SP500, tá? A lógica é assim, as pessoas estão com medo, o dinheiro vai para o ouro. As pessoas estão eufóricas, o dinheiro vai para a bolsa de valores, tá? Então sempre sai daquele ativo de risk off para ir para o risk on, para daí a bolsa subir, né? E é legal que quando isso acontece, a gente tem um rally no SP500. E o índice americano, assim como o índice brasileiro da Bovespa, ele vai refletir o que acontece nas ações, né? Então, quando entra dinheiro na bolsa, a gente tem um rally nas ações. Então, quando a gente vê o ouro aqui rendendo menos, é porque a bolsa está melhor do que o ouro. Então, essa barra representa um ativo se está indo melhor do que o outro, né? Nota aqui, ó, toda vez que deu venda aqui nesse MACD, a gente teve, então, um rally dessa relação entre o ouro e o SPY. Então, nota aqui o rally acontecendo porque o dinheiro sai do ouro, o GLD, que é a ETF do ouro, e está indo agora para a Bolsa de Valores. Então, o que a gente tem agora? Exatamente isso. Nós estamos tendo aqui um sinal de venda no MACD. Começou ainda o rally da SP500? Não começou, mas nós estamos quase lá. Então, potencialmente, nós temos uma alta bem significativa aqui. Então, o que pega agora? Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um rally aqui de final do ano, tá? E ele normalmente começa nessa terceira, quarta semana aqui de outubro, que é onde a gente está exatamente agora. Então, tem que abrir o olho para isso, tá? É claro que a gente pode ter um rally de venda também ali em novembro, tá? E aí depois deve começar o nosso grande rallyzão até o final do ano, né? O rally de Natal que muita gente fala. Isso aqui, gente, acontece há mais de 50 anos. É sempre assim. E é sempre nessas midterm elections. Tipo que nem tem aqui no Brasil, sabe? Que tem agora a reeleição do Jair Bolsonaro.
Então, aí agora tá pegando lá nos Estados Unidos se vão reeleger, coitados, né? O Biden ou não. Então, outubro é um mês ruim. E sim, a gente ainda pode ter uns pullbackzinhos, né? Mas de uma maneira geral, a gente tá chegando no fim do outubro, que é o mais importante, porque daí vem o nosso ralizão bom até o final do ano. Então, a real agora, gente, é que tudo vai depender desses balanços da semana que vem. Essa semana aqui tá muito enrolada, mas na semana que vem o bicho pega. Então, se a gente tiver um pullback feio mesmo para baixo, tá? Para assustar as pessoas, talvez ele seja o último e talvez seja agora comecinho de novembro ou mesmo agora final de outubro mesmo, tá? Por causa desses balanços, por isso que esses resultados aí vão ser tão importantes. Então agora a pergunta que fica é, será que a gente vai para esse movimento semanal esperado aqui? Será que a gente passa um pouquinho e depois faz pullback? Ou será que isso aqui vai representar uma grande resistência e a gente já faz um pullback? Ou talvez a gente já voe para isso daqui e siga subindo, né? Tudo isso daqui vai depender dos earnings, desses balanços americanos que estão para serem divulgados. Então bateu em 369, 370, já começa a resistência, já começa a pensar que talvez a gente não tenha que assumir posições mais compradas. Então, 2 de novembro também vai ter a reunião do Fed, e aí a gente pode ver bastante volatilidade e até esse teste aqui das mínimas. Então fiquem de olho, porque se tiver essa reunião do Fed e aí o mercado de repente começar a vender, isso na verdade é extremamente bullish, gente. Isso aí não é bearish, é bullish. Porque o mercado ele sempre faz um movimento contrário antes de ir para o lado que ele quer. E aí a gente vai poder ver um movimento bem significativo de reversão nesse mercado. Isso tudo é importante porque novembro e dezembro é quando começa esse rally do final do ano e ele vai muito longe. As pessoas nem acreditam de tanto que sobe. O mercado bear ele é muito violento. Porque não é só venda, gente. Tem vendas terríveis, mas também tem umas subidas violentas que as pessoas não acreditam. E vamos falar aqui da nossa CPC, a relação entre put e calls. Se você não sabe o que é isso, reveja os outros market news quando eu dei uma melhor explicação dela, tá? Então, a relação put-call é assim, né? Quando você compra uma put, você quer que o mundo caia. Quando você compra uma call, você quer que o mundo suba, né? Dê ralizão, porque daí você ganha bastante. E os nossos limiares é 0,95 e 1,10. Isso aqui vai te dar uma noção se tem gente com mais puts ou não, tá? Que é o que importa. Se a gente comparar aqui essa relação de put de call com o SP500, que está em azul, é muito legal porque esse indicador aqui, ele nos ajuda a ver se a gente está num topo ou no fundo, se considerar assim as opções, né? Então, nesse primeiro sinal aqui que começou, lá em abril, lembra, né? A gente viu que o mercado realmente caiu, ele teve uma correção significativa. E foi interessante porque a gente viu ali que a relação put-call, ela estava abaixo de 0,95. E quando a média de 5 dias, né, ela cruzou ali para cima desse 0,95, nós tivemos concomitantemente um sinal de compra no MACD. E isso tudo foi muito importante porque esse indicador do contrário, ele mostra que é por isso que o mercado, ele cai. Da mesma maneira, a gente também viu acontecer isso aqui em junho, ou seja, o MACD deu compra, né, e aí o mercado caiu. Agosto, mesma coisa, compra no MACD, aí caiu ali o mercado, né, as pessoas comprando mais puts. Agora, por outro lado, quando a gente olha o rally de mercado, a gente necessita de uma relação de put call acima de 1,10. E aí o negócio está ameaçando a querer vir para baixo, enquanto o MACD ele vai dar um sinal de venda. E aí a gente tem um rally de alta. Em junho, a gente também viu aqui quando cruzou esse 1,1, com o MACD dando sinal de venda e o mercado daí tendo um rally de alta. E olha o que a gente tem agora. A gente estava acima de 1,10, aí cruzou para baixo e o MACD dando venda. Começou ainda o rally de alta? Não começou, ele está ameaçando a começar, mas a gente pode ter um movimento absurdo de alta agora. Esse sinal é muito interessante, para mim ele funciona 100% das vezes, eu ainda não tive falha nesse sinal, então fiquem de olho, porque nós estamos aqui no bico do corvo. Isso aqui é muito legal para reversão de mercado. Então, se você se mantém comprado quando o indicador mantém comprado e você fecha quando esse indicador fecha, pô, você faz um dinheirinho, viu? E agora vamos para esse indicador muito importante aqui. Ele mostra as ações que estão acima da média de 200 dias, que mostra que elas estão realmente em tendência de alta, né? Isso aqui é muito importante.
Nas cenas dos últimos capítulos, a gente viu aqui, né, que enquanto o SP500 estava fazendo fundos mais baixos, a gente já tinha institucional comprando ações aqui. Vocês vejam que tem fundos mais altos. Esse daqui é o Bradstreet Indicator, que é aquele indicador de respiração das ações. Se o mercado está vivo ou não, vamos dizer assim. Então, se a gente considera o SP500 aqui, né, qual é o percentual das ações que está representado ali em cima, que está acima da média de 200. E isso aqui é um gráfico diário com uma mega divergência de alta, né? E é bonito de ver que enquanto o SP500 fazia um fundo mais baixo, aqui o indicador das ações acima de 200 estava fazendo um fundo mais alto. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, gente. E o negócio é impressionante como sobe. Então, naquela época lá, o mercado subiu 15% das mínimas. Só que não é um dia, né, gente? Isso daí é nos próximos 45 dias. Então, a gente tá vendo aqui coisa muito legal e tem que esperar agora. Se a gente olhar aqui o índice de medo e ganância, olha, a gente subiu. Finalmente, a gente não tá no extremo medo. Agora, a gente tá só no medo. De 21, a gente foi para 29. Dependendo do que acontecer, a gente pode mover mais ainda, indo para neutro ou então até para ganância. O momento de mercado aqui, o Market Momentum, tá mostrando que a gente tem um possível fundo duplo. A força do preço das ações aqui está buscando uma reversão num ponto prévio, onde também houve reversão, que foi o que aconteceu em maio. Esse Stock Breadth é exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, né? E já está mostrando essa divergência bonita de alta. E é legal ver que ele é mais rápido ainda do que esse aqui do McClellan, porque o McClellan, às vezes, ele demora um pouquinho, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nas opções, as put call. Como eu falei, tá com cara ali de ter feito um ombro, cabeça a ombro. E toda vez que a gente viu esses ombro, cabeça a ombro aqui, o mercado ele melhorou, porque daí as pessoas ficam com menos puts. Aqui também é um marcador indireto de fundos de mercado, ou seja, que o mercado está revertendo. E agora a gente tem a volatilidade de mercado aqui mostrando um topo duplo. Então, toda vez que a gente mostrou no passado o topo duplo, o mercado subiu. Porque quando cai o medo, aí as pessoas ficam mais felizes para comprar. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são sinais de alta. Eu não mostrei um sinal de venda aqui, não tem um sinal bearish. Esse Safe Haven Demand aqui tá mostrando que está caindo, ou seja, as pessoas estão saindo dos bonds, dos títulos públicos da renda fixa e entrando na bolsa. Aqui o spread de rendimento entre os bonds e o investment grade está diminuindo. Significa que as pessoas tomam mais risco. E vamos dar uma olhada agora no calendário, que é importante. Na terça-feira a gente tem produção industrial e tem um cara lá do Fed falando. Na quarta-feira tem uns indicadores aí imobiliários importantes para dar uma olhada, que são os housings, né? E o mercado imobiliário tá um horror, tá, gente? E ele é o último que cai. Então, quando o mercado imobiliário cai, é porque realmente nós estamos no fundo, porque eles são muito demorados para cair. As hipotecas nos Estados Unidos elas estão aumentando muito significativamente por causa dos juros, que também estão aumentando. Daí na quinta vem alguns dados de emprego, ou melhor, de desemprego, mais alguns outros dados de casas aqui, setor imobiliário, outros caras falando do Fed aqui na quinta-feira, então nós vamos ter volatilidade. Caramba, e na sexta-feira mais caras do Fed falando. Então não tem dados muito importantes aqui, tá? Só lembrando que na terça-feira de noite a gente tem ali a API, tá? Que é esse report aqui do oil. E daí na quarta-feira, lá pelas 11h30, a gente também tem. Então esses dois horários são muito importantes, principalmente a EIA na quarta-feira. Uma é pública e a outra é privada. Então o que pega? Os earnings, os balanços. Isso aqui a gente tem um pouquinho essa semana, mas o principal vai ser semana que vem, que vai ser muito, muito importante. Então agora, hoje, a gente vai ter Netflix, tá? Então começa esses balanços aí na terça-feira. O balanço da Tesla vai sair na quarta-feira. Também tem dessas duas companhias aqui, a LAM e a ASML, que é negócio de chip, né? Isso aqui os Estados Unidos estão tudo preocupados por causa da Pelosi e das confusões lá que aconteceram nos Estados Unidos, mas daí é outra história. Daí na sexta-feira também tem a American Express, né? Vamos ver o que a estrutura de pagamento está falando, se as pessoas vão estar gastando menos ou mais, né? Então, enquanto a economia dos Estados Unidos estiver crescendo no sentido de mais renda e mais empregos, tá tudo tranquilo. O problema é quando vai reverter isso aí. Porque imagina se a American Express mostra que as pessoas ainda estão comprando coisas, enquanto tá todo mundo nesse medo desesperado aí por causa da Europa, né? Pô, a gente pode ter um rally bem significativo.
E se semana que vem os bancos ficarem com bons balanços, esse mercado, ele engrena, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não percam a promoção da Elite, que tá 65% de desconto. Vejam o outro Market News, onde eu falei do blackout que acontece agora em outubro, porque ele é real, tá? E ele vai acontecer e fica lá até 28 de outubro. Outubro é mês de crashes passado. Tudo que é crash sempre aconteceu em outubro. Então, abram os olhos. A gente vai ter uns rallies de alta, mas é um mês ruim, tá? Muito obrigada, eu sou dispensada. Até uma próxima oportunidade.